Olá, pessoal. O nosso vídeo de hoje é para falar sobre a força do ego. É um conceito relacionado à psicanálise winnicottiana. Recebo muitos alunos para fazer supervisão e uma das coisas que eu pergunto é como que a pessoa né? Como você sente a força do ego dela? E às vezes meu aluno não sabe muito bem descrever essa força do ego, então vamos lá tratar desse conceito. O conceito, como eu falei, diz respeito à psicanálise winnicottiana, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de casal. Nós vamos falar de um conceito relacionado ao psicoterapia individual, no entanto, que vai reverberar na psicoterapia de casal. Aqui você aprende a trabalhar com casais, as nossas aulas são ao vivo, 100% online, você pode fazer estágio com supervisão. Então, tendo interesse, entre em contato com a gente. Vamos para o conteúdo do vídeo. O Winnicott, ele é um teórico das relações ambientais. Então, ele compreende o seguinte: quando a criança nasce, ela começa a se desenvolver. Então, ela precisa alcançar várias tarefas que têm níveis de complexidade cada vez maiores. Esse alcance dessas tarefas não se dão sem o apoio materno ou do cuidador essencial. Em torno de 1 ano e meio aproximadamente, a criança já passou pela dependência absoluta, que seria de 0 até 4 meses, e de 4 meses até 1 ano e meio, ela entra na dependência relativa. São as 2 primeiras fases no desenvolvimento do indivíduo, mais, vamos falar, sensíveis, onde ela, por estar mais vulnerável, fica muito suscetível ao entorno. Portanto, as falhas ambientais ocorridas nessas 2 primeiras fases vão acarretar desdobramentos no futuro desse adulto de forma não promissora, né? Quanto maior a falha, pior o prognóstico daquela criança. Então, eu falei que em torno de 1 ano e meio, a criança alcança o que a gente chama de plataforma do eu sou. É claro que está super reduzido o que eu estou falando aqui, mas vai dar para vocês compreenderem a ideia geral, depois quem quiser aprofunda o conhecimento. Plataforma do eu sou é quando o indivíduo consegue alcançar, colocar, assentar as principais tarefas no desenvolvimento. Olha, já tem 1 ano e meio, o bebê, a criança, né, criancinha, e ela começa a se reconhecer como um ser diferente da mãe, diferente do mundo, entrando já no campo que o próprio autor vai chamar de transicional, que é o espaço de transição entre o meu mundo e o mundo externo, que é fundamental para a clínica de casal e família. A gente lida o tempo todo com esse espaço de transição. Quantas vezes os nossos clientes não conseguem reconhecer o outro? Só reconhecem o que eles pensam do parceiro. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo é fundamental para nós que somos terapeutas de família e casal termos conhecimento, tá? Então, vamos lá. Quando a criança alcança essa plataforma, a gente chama plataforma porque o ser humano sempre vem a ser. Ele nunca está constituído como um ser. Ele está sempre em construção, mas a gente tem um momento onde a gente alcança as primeiras bases dessa plataforma. E quando a criança alcança, ela tem uma sequência no seu desenvolvimento um pouquinho mais promissora
não tem nada dado, tá? No sentido de, alcançou 1 ano e meio, teve um bom desenvolvimento até aí, o resto da vida tá ok. Não, a gente está sempre vulnerável, sempre necessitando desse apoio do ambiente para a gente continuar se fazendo como pessoas, mas não ter alcançado essa plataforma ou ter alcançado de uma forma muito precária aponta para uma continuidade do crescimento de uma forma mais fragilizada ou vulnerável. Bom, até agora eu falei da plataforma do eu sou e não falei da força do ego, que é o mote do nosso vídeo. A força do ego é exatamente o alcance dessa plataforma, sobretudo, tá, gente? Sobretudo, porque a gente precisa dessa continuidade de uma forma melhor estabelecida. Como profissionais, nós vamos ter contato com adultos que vão trazer para a clínica de casal problemas, dificuldades relacionais. E, voltando ao início do vídeo, eu pergunto para as minhas alunas como é a força do ego do seu paciente, os elementos do par. Então, a gente precisa identificar, e a prática vai dando essa percepção para a gente, se o nosso paciente está com o ego mais fortalecido ou mais enfraquecido. Esse ego mais fortalecido diz respeito ao alcance dessa plataforma de uma forma mais sustentada. O nosso paciente dá várias pistas para nós que somos profissionais em relação a essa força egóica. Um dos primeiros pontos que a gente pode pensar, o discurso, a narrativa que o nosso paciente está trazendo, diz respeito a qual conteúdo predominante? Diz respeito a um conteúdo da ordem da ambivalência, de amor e ódio, ciúmes, raiva, culpa, reparação, ou o discurso do nosso paciente está mais voltado para uma ausência de sentido pessoal. Ela não consegue se colocar na vida. É como se ela estivesse inapta, inclusive, para criar, muito dependente do ambiente, do outro, ou às vezes muito mimetizada, fazendo aquilo que o outro espera que ela faça. São direções diferentes que o nosso paciente apresenta na sua narrativa. Um outro ponto para a gente ver, no seu discurso a pessoa traz uma história mais consistente sobre seus próprios dramas ou não. Tem paciente que a gente pede para ele fazer uma associação, usar um recurso da imaginação, trazer uma expectativa em relação a alguma coisa, e o paciente tem dificuldade até para entender aquilo que a gente está pedindo. Tem paciente que não consegue fazer uma criação imaginativa. Outros já conseguem fazer de uma forma mais livre. São sinais que nós vamos vendo no discurso dos nossos pacientes que vão nos dando pistas sobre a força do ego daquele paciente. E quando a gente pensa nessa força do ego, a gente vai conseguir localizar se aquele paciente alcançou essa plataforma do eu sou de uma forma mais maturada ou muito precária. São só alguns sinais que eu estou trazendo, tá, gente? Isso não pode ser levado ao pé da letra naturalmente, porque a pessoa traz um mundo muito rico e esses sinais que eu estou falando aqui, essas pistas, elas são muito particulares. Então, a gente precisa observar o conjunto daquilo que o paciente está trazendo para o processo. Alguns têm mais facilidades para se relacionar, fazer amigos, estabelecer relações mais próximas. Outros, a gente observa que tem um apoio intelectual muito grande, são pessoas funcionais, no entanto, são mais ocas no aspecto subjetivo, tem mais dificuldades para fazer
esse processo criativo no campo do imaginário. Quando a pessoa não alcança a plataforma do eu sou, frequentemente ela vai apresentar essa ausência de sentido na vida, a ausência de utilidade, é como se ela se sentisse inútil, se sentisse desprezada pelo mundo, rejeitada, muitas vezes perseguida. Até a ideia de ser perseguido pode aparecer com frequência em pacientes que têm uma precariedade nessa constituição de si mesmo. Bom, fica para vocês a dica, lembrando que são apenas alguns sinais. É fundamental a gente cuidar da nossa clínica como única, porque ela é única, e naturalmente buscar um bom curso, um bom processo de supervisão, bons grupos de estudo, para a gente bem compreender o material que o nosso paciente está trazendo. Mas nesse vídeo eu quis trazer para vocês o conceito de força do ego e como que a gente tenta observar se o nosso paciente está com o ego mais ou menos fortalecido e a relação desse conceito com o alcance da plataforma do eu sou. E aí fica aí o espaço para você deixar a sua curiosidade, as suas dúvidas, para a gente pensar em conjunto, já que isso é fundamental.